Queria te convidar a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. É um texto que provavelmente você já conhece, você já leu, mas eu queria me aprofundar um pouco nele, porque ele tem tudo a ver com você e comigo. Quem aqui anda cansado, muito atarefado? Me ajuda aí, meu irmão. Você está comigo? Você está comigo? Eu estou assim, eu tenho andado assim. Gente, é muita coisa, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 3 anos e a gente tem uma rede de apoio bacana aqui. A minha sogra era de Minas, morava em Viçosa. E primeiro neto, ela aposentada, sem nada para fazer. Vou morar em Cabo Frio. Aí eu já pensei, não vai dar certo. Coisa boa é morar longe da sogra, pensava eu. Mudei de opinião, gente. Mudei de opinião. Gente, mas que maravilha ter sogra perto. Minha sogra é uma bênção. Só que ela inventou de ir para a roça da família dela. Já tem 2 semanas, eu estou desesperado. Eu nunca vi, já viu aqueles bilhetes da concorrência que tem no poste? Trago o amor verdadeiro em 2 semanas. Eu nunca vi um assim, trago a sogra em 2 dias. Eu ficaria tentado a fazer contato, brincadeira. Pô, minha sogra tá fazendo muita falta, cara. Muita falta. Não tenho quem deixar meu filho quebra tudo. Quem conhece Josué, ele é uma criança fantástica, inteligente, pergunta, corre. Agora ele é escalador, ele escala as coisas. Jesus amado, ora por mim, meu irmão. A questão é que nós estamos tão atarefados que nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar da melhor parte. Existe sempre uma melhor parte. Quando você vai comer um churrasco, e dinheiro não é o problema, Laerte. Qual é a carne que você gosta de comer, Lucas? Qual carne? Fala para mim, qual carne que você chega lá e compra? Picanha. É ou não é? Mas se o seu caso é como eu, dinheiro é o problema, você apela para maminha, né? Alcatra. Maminha é bom também. Fraldinha. Por aí. Existe a boa parte. Existe uma parte que é melhor. E na sua vida com Deus, existe uma parte que é melhor, que muitas vezes ela não é desfrutada, meu irmão. Porque muitas vezes os afazeres, as distrações, as muitas atividades que você tem que fazer, que você se comprometeu a fazer, elas te furtam desse momento de desfrutar da melhor parte. E a melhor parte a gente vai descobrir agora. Você que abriu, pode dizer amém? Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada. Repita comigo: preocupada. E inquieta com muitas coisas. Repita: inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Existe uma outra versão que eu trouxe aqui, eu queria que você prestasse atenção, que é a versão da Mensagem de Eugene Peterson, que diz assim: Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu, dizendo: Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Manda ela vir me ajudar. E Jesus respondeu: Querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa e Maria escolheu. É o prato principal
E eu não vou tirar isso dela. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, aprendendo sobre a boa parte. Aprendendo sobre desfrutarmos do prato principal que está disponível para todos nós. Abre os nossos olhos para que nós possamos perceber, identificar as coisas que nos atrapalham de viver e desfrutar dessa boa parte. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, existe uma boa parte. Só que nós estamos tão atarefados, tão vidrados na nossa carreira de trabalho, problema nenhum nisso. Existem pessoas que precisam se dedicar a isso. Problema nenhum nisso. Mas, quando a gente deixa de usufruir do prato principal, aí começa a ter um grande problema. Tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano. Ele fala algumas coisas que ele não é cristão, que é impressionante como que a gente é furtado em coisas lícitas, como a gente é levado por uma falsa verdade. O que seria uma falsa verdade? Algo que faz sentido, faz bem, mas se for em demasia, aquilo ali te rouba de uma coisa muito maior. Ele fala uma coisa interessante que eu anotei aqui. Liberdade mal compreendida gera burnout, depressão, transtorno de ansiedade. Quantas vezes a gente não consegue lidar com a liberdade que a gente tem? Que o fato de você ser livre para fazer tudo não significa que você tem que fazer tudo. A gente vive a era dos coaches em que é dito, tem um texto em inglês que fala, yes, we can. Sim, nós podemos. Então, qual é a função do coach? É ele te incentivar, você pode, só depende de você. Se você não conseguiu, é porque você ainda não olhou para dentro de você, e eu vou te ajudar. Vai, sim. Essas coisinhas, você deve ter visto alguma coisa parecida, né? A cultura da produtividade, a cultura da aceleração, você tem que fazer, você pode, só depende de você. Sabe o que isso está gerando? Uma geração de Martas, que não conseguem discernir a presença de Jesus em nenhum ambiente. Eles estão tão focados na produtividade e em fazer, em acontecer, em alcançar, em fazer a vida valer a pena, só que da forma errada, que estão distraídas e ocupadas com coisas que são fúteis. Nós vivemos literalmente na sociedade do cansaço. Nós vivemos literalmente uma cultura de aceleração, que a gente não consegue esperar um pouco uma pessoa que está na nossa frente lerdando no carro. Eu já passei por isso ontem. Estava indo para um lugar comprar um negócio e tinha uma pessoa lerdando na minha frente. Eu falei assim, gente, não é possível, cara. Não é possível. Tem que ter alguma criança ali dentro que não deixa ele andar um pouquinho mais. Não é possível, cara. Aí depois eu fiz uma reflexão rápida ali. Fiz, cara, se eu passar ele, eu vou ganhar 2 segundos. Ou nem isso, porque lá na frente está parado também. Então, é só o fato de ter alguém mais devagar na nossa frente que irrita a gente. E a gente fica passando mal com aquilo. Porque a nossa cabeça está acelerada, você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. E aqui Jesus, ele está apontando já para a humanidade no fim dos tempos. Aqui Jesus, ele já traz uma revelação para mim e para você hoje, de que no fim, as pessoas estariam fazendo tantas coisas, até dentro da igreja mesmo, irmão. Tem gente que está na escala do kids, está na escala do louvor, está na escala do estacionamento, aí vai para Amós, aí está na escala da recepção, e está fazendo tudo dentro da casa de Jesus, só não percebe a presença de Jesus. Olha, que loucura, cara. O prato principal fica para depois, porque eu preciso lavar as louças. Só para você entender aqui, por que Marta estava preocupada. Você vai ter um pouco de compaixão de Marta agora.
Quem tem família grande vai entender o que eu estou falando. Quando minha família, junto com a família da Mel, se reúnem, dá 13 cabeças. Meu irmão, botar 13 cabeças para dentro da tua casa para você alimentar é um rolê. É prato, é copo, a casa tem que estar arrumada, a quantidade de comida é um pouco maior. E hoje a gente vive um tempo mais fácil. Por quê? Você vai receber uma galera, um dia antes, você vai no mercado, você compra aquela saca de arroz, compra um feijão, compra uma quantidade de carne suficiente, passa na sorveteria do sorvete baratinho, compra um pote de sorvete, a sobremesa já está tudo certo. E beleza. Nessa época não tinha mercado, não. Nessa época era mais complicado. 12 cabeças entrando na sua casa, de repente pode significar uma semana comendo pouco, porque eles vão comer tudo, vão comer seu estoque todo e não tem de onde pegar mais. E Marta estava preocupada com isso. Entraram 13 com Jesus, famintos, 13 famintos. Por quê? O ministério de Jesus era itinerante. Imagina, 13 caras entrando dentro da sua casa, depois de caminharem 3 dias direto sem parar. Eles estão com um cheiro um pouco diferente, eles estão com os pés sujos, estão com sede e estão com fome. E a missão é dela. Jesus, ele gostava de ficar na casa de Marta e Maria, já eram próximos, eles eram amigos. Então Marta, ela estava preocupada com isso, ela estava inquieta. E como eu falei, ali Jesus já estava apontando para o futuro da humanidade, a inquietude e a preocupação das muitas coisas. E o problema, gente, não está em recepcionar bem, o problema não está em querer fazer o melhor para Jesus. A questão é que ali Marta é um estereótipo de um discípulo que se preocupa mais em fazer para Jesus. E Maria é o estereótipo de um discípulo e uma discípula que prefere fazer mais com Jesus. Isso muda tudo. Jesus, ele não te chamou para fazer nada para ele. Ele não te chamou, não. Ele não precisa de um serviçal. Ele é Deus. Às vezes a gente esquece disso. Ele não precisa de alguém para tocar os louvores. E o fato de você, de repente, não adorar a ele, não vou adorar a Deus hoje, não. Ele não vai ser menos glorificado, ele não vai ser menos Deus ou mais Deus com você adorando ou não. Não, Deus não tem crise com isso, não. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, sem você. Mas algumas pessoas insistem que precisam fazer para Deus, precisam fazer e acontecer e produzir. E talvez isso seja uma forma de justificar a sua natureza pecaminosa e os pecados que ela cultiva. Porque Jesus, ele nos chama para fazer com ele. E nesse momento que nós fazemos com Jesus, algumas coisas são reveladas a nós que nós precisamos mudar. E isso dá trabalho. Talvez isso dê mais trabalho do que fazer para Jesus. Estou conjecturando aqui que talvez seja um dos motivos que Marta não queria estar aos pés de Jesus, assim como os discípulos. E Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus, ele tinha mais discípulos. Tinham 12 apóstolos. 12 apóstolos que também eram discípulos. Só que Jesus fazia discípulos aonde ele ia. E Maria era uma dessas discípulas que Jesus fazia. E ali Jesus, ele estava na metade do seu ministério. E que ele estava alinhando alguns pontos necessários, porque ele sabia que ele estava com os dias contados na terra. Ele sabia que 2 Páscoas depois, ele não estaria mais. Então, era um momento crucial do ministério de Jesus, em que alguns ensinamentos precisavam ser passados aos seus discípulos, para que o legado dele fosse repassado de geração em geração, até chegar aos dias de hoje. E Marta é aquela pessoa que abraça tudo. Tudo que é lícito, mas não é essencial. E Maria é aquela que se entrega e abre mão do que tira o foco principal. E eu te pergunto, o que tem distraído você a ponto de você nem perceber a presença de Jesus nessa casa? O que tem tirado a sua atenção a ponto de você não conseguir parar, calar as vozes na sua mente
e ouvir apenas uma voz e desfrutar da boa parte que pode trazer mudança real na sua vida, que vão ser palavras de vida eterna na sua vida. Anteontem, sexta, estava me arrumando para ir para Amós, e meu filho está numa fase que ele está muito agarrado comigo, muito. Quero dormir com o papai. Não, papai vai me dar banho, tá assim. É muito bom, né? É muito bom. Aí eu pensei, não vou desaparecer, porque eu tenho uma lembrança muito ruim disso. Que meu pai, ele me deixava na casa da minha avó, e a minha avó ficava ali, me entretendo, fazendo mágica, fazia aparecer fandango na gaveta. Lembro direitinho disso. Skinny, por aí vai. E quando eu me dava conta, cadê o meu pai? Quando eu ia procurar, era um desespero. Eu quero meu pai, cadê meu pai? Cadê meu pai? Não, eu vou fazer outra mágica e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, cara, eu não quero criar meu filho desse jeito, não. Eu quero ser claro com ele para onde eu vou e quando que eu vou voltar. Ah, para que eu fui fazer isso? Cheguei, ele estava tomando banho na banheira lá e tal. Eu falei, filhão, ó, papai vai sair para uma reunião que é o Amós. Aí ele, eu quero ir também. Aí eu, não, filho, é só o papai que vai, você vai ficar com a mamãe, tá? E papai não vai dormir aqui hoje, não. Eu quero só você, papai, eu não quero a mamãe, eu só quero você, papai. Às vezes Jesus, ele quer ouvir isso da gente. Jesus, eu só quero você. Porque nesse momento que meu filho falou isso pra mim, eu vou te falar, eu pensei seriamente não ir, tá? Pensei, cara, se eu não for, vai rolar o Amós. Tem gente competente lá e não depende de mim estar lá, não. Quem não pode faltar já está lá, que é o Espírito Santo. Mas eu pensei, naquele momento ali eu pensei, cara, quantas vezes a gente deixa de falar isso para o Senhor? Mas não é, deixa de falar porque não tem oportunidade, deixa de falar porque isso não é essência, porque isso não é tão verdade assim. Porque na verdade a gente se aproxima de Jesus para ter algo dele, para fazer para ele, em algum momento, colocar ele na parede e dizer, eu sou um bom filho, assim como o filho pródigo que foi e ficou um, e aquele filho que ficou, em algum momento, no momento que o outro irmão estava voltando, ele não celebrou. Ele virou para o pai e ele falou, pai, eu tenho sido um bom filho e você nunca me deu um animal para comer com os meus amigos. Ou seja, o cara não entendeu nada, estava dentro de casa e não percebia a presença do pai, não desfrutava da presença do pai. Em algum momento da nossa caminhada cristã, essa pessoa pode ser eu e você. Eu estou pregando para mim aqui hoje, irmãos, porque eu me incluo nisso. Em alguns momentos da vida, a gente pode ser levado a fazer mais para Jesus e se esquecer que o convite dele para mim e para você não é de fazer para ele, é de fazer com ele. Como desse exemplo que eu dei do meu filho Josué, o prazer dele é brincar comigo, não é brincar à toa. O prazer dele, nessa fase da vida, depois dos 14, fala que muda tudo, né? Quem tem filho depois de 14 anos aí, né? O pessoal fala, aproveita agora, você é o herói dele até os 5. Depois disso ele quer os amigos, depois dos 14 ele te esquece. E depois dos 30 nem liga. Misericórdia, vai ser diferente comigo. O prazer dele é fazer com o Pai. A gente não pode perder isso nunca. Porque é prazeroso demais você fazer com Jesus. Você está aos pés de Jesus. As suas habilidades, os seus bens, sua capacidade de fazer coisas não impressionam a Jesus. Não impressionam ele. Na verdade, Jesus está dizendo para Marta, sabe o que me impressiona, Marta? O que me impressiona é o saber a hora das coisas. A gente não sabe a hora certa das coisas. Ainda falando do meu filho, ele quer comer as coisas na hora errada, quer ver desenho na hora errada. A gente bota um pouquinho, não pode botar muito nesse negócio de tela aí. Se minha esposa vem, ai Jesus, não pode. Mas, né? Enfim, confessei um pecado aqui. Mas a criança, ela, se deixar ela fazer tudo o que ela quer, vai dar ruim, vai dar errado. E aqui, o estereótipo de 2 discípulos, eu quero caminhar nessa direção para você me entender bem. Marta, ela não sabe discernir a hora de fazer as coisas. Existe a hora de fazer
e existe a hora de estar. Muitas vezes a gente só faz e a gente não está. Está onde, Caleb? Desfrutando da boa parte. Desfrutando de estar aos pés de Jesus. As distrações, às vezes a gente vem na igreja só para bater ponto. Isso aí seria uma forma de fazer. Às vezes veio só pela insistência de alguém. Às vezes veio só porque precisa ensinar o filho que ir para a igreja é bom. Às vezes vem só porque está na escala. Vem só para cumprir uma obrigação. E talvez esse seja o motivo que pelo mundo afora muitas pessoas entram e saem das igrejas, das comunidades, das reuniões de célula, das escalas, e não têm as suas vidas totalmente transformadas, não têm as suas vidas verdadeiramente transformadas. Talvez seja por isso que muitas coisas não acontecem em nossas vidas de uma forma sobrenatural, porque nós estamos apenas batendo ponto e querendo agradar a Deus com as nossas atitudes, com nossos serviços, com as nossas habilidades, enquanto a presença de Jesus, ela está sendo ignorada. Sabe, irmão, até no WhatsApp hoje tem como você ignorar as pessoas. Sabe a pessoa indiferente? Quando você manda a mensagem, tá? Fulano, como é que você tá? Dá os 2 certinho, fica azulzinho, passa 3 dias, a pessoa nem aí para você. E às vezes essa pessoa é você, quando Jesus está falando com você e você não está nem aí. Às vezes até no seu interior você botou aquele emoji assim, ó. Já viu? Aquele emojizinho. Dá raiva quando alguém manda isso. Levantando o olhinho para cima. Ignorando, indiferente, a presença de Jesus. E isso reflete totalmente na nossa vida. Se nós estivermos indiferentes à presença de Jesus, sem desfrutar da boa parte, não vai ter mudança de mente, não vai ter direção. A gente vai estar fazendo as coisas e se cansando para todo lado, com a ilusão de que a gente está fazendo as coisas para Deus, enquanto a gente está fazendo para a gente mesmo. Existem 2 outros episódios, eu já caminho para o fim aqui, que Maria, ela escolhe a boa parte. Nesse episódio, Maria, ela vai aos pés de Jesus e Marta questiona. Existe um outro episódio em que Maria, ela quebra um perfume muito caro aos pés de Jesus, fala no texto. E existe um outro momento em que tem a morte de Lázaro, um amigo de Jesus, irmão de Maria. E aqui Marta e Maria, fazendo um paralelo para você, para ficar bem claro para você, elas falam a mesma frase, exatamente a mesma frase. Acompanha comigo. João 11, 21 diz assim: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu só te explicar para você entender. Jesus estava a 3 dias de distância de Betânia, que é onde elas estavam. E Jesus recebeu a notícia de que Lázaro, um grande amigo dele, estava mal. Jesus poderia largar tudo e ir, mas Jesus não fez isso. Alguns dias se passaram e Jesus chegou para os seus discípulos e falou: preciso ir a Betânia, porque Lázaro morreu. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Preciso acordar Lázaro. Ele falou primeiro assim: preciso acordar Lázaro que dorme. Lázaro morreu, mas ele dorme. E os discípulos falaram: não, se ele dorme é porque ele não morreu. Aí Jesus fala depois: não, sim, ele morreu. Lázaro está morto. Então quando Jesus chega em Betânia, ele já sabia que Lázaro estava morto. E a primeira pessoa que vem encontrar Jesus nesse momento é Marta. E ela chega para Jesus e fala isso que eu acabei de ler: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria ainda não tinha percebido que Jesus estava no ambiente, que Jesus estava no local. Mas quando Maria se dá conta, alguém fala com ela que Jesus está no ambiente, olha o que acontece. João 11:32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão
não teria morrido. Percebeu que ela falou a mesma coisa que a irmã? Mas você percebeu o que ela fez antes? Caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois disso, acontece uma coisa muito interessante. No versículo 35, existe o menor versículo da Bíblia. Alguém sabe? Como? Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Se você for participar de alguma dinâmica, você já pode falar isso. Qual o menor versículo da Bíblia? O João 11:35. Jesus chorou. E Jesus chorou por quê? Pela morte de Lázaro, certo? Certo? Errado. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Acontece que a atitude de Maria de se lançar aos pés dele e dizer: se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. A forma que Maria falou, o jeito que ela se aproximou de Jesus, acessou um lugar no coração dele que provocou esse efeito, que fala em João 11:35. Jesus chorou. Jesus não chorou pela morte de Lázaro, porque ele já foi para fazer isso lá. Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Só que Maria e Marta não sabiam disso. Mas Maria, mesmo com a morte do irmão, ela escolheu a boa parte. Se lançou aos pés de Jesus. Isso mostra para mim e para você, se você está vivendo uma situação de luto, se você está vivendo um momento de dificuldade, um momento de crise, meu irmão, a boa parte é estar aos pés de Jesus. Maria não sabia que Jesus ia ressuscitar Lázaro. E para ela, faleceu. Mas a boa parte continua aqui, eu não vou perder essa boa parte. A boa parte está sempre disponível para você, irmão. E o convite para você é para que você e eu não sejamos um estereótipo de discípulo que apenas faz para Jesus, mas sim um estereótipo de discípulo que faz com Jesus, que não deixa a presença de Jesus passar desapercebida no ambiente. Jesus está aqui nessa manhã, querido. Jesus está aqui te convidando para desfrutar da boa parte, desfrutar de uma parte que não será tirada. Queria te convidar a ficar de pé. Outra coisa interessante aqui nesse texto é que fica nítido que antes de vivermos, de querermos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus. Antes de querer uma transformação radical na sua vida, tem que ter humilhação aos pés de Jesus, tem que desfrutar da boa parte. Queria te convidar a fechar seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer: Pai, eu quero desfrutar dessa boa parte. Eu quero estar aos seus pés. Me leve a esse lugar nessa manhã. Eu não quero sair daqui hoje sem perceber a tua presença. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, João ele descreve a imagem do Filho do Homem quando ele vir. E exatamente o versículo 15 diz que o Filho do Homem vem com seus pés de latão reluzente. Esses textos que a gente leu aqui, posso dizer para você, meu irmão, que existe um mistério, existe algo de diferente nesse termo, os pés de Jesus. Por 3 vezes a Bíblia cita Maria se lançando aos pés de Jesus. E agora, no texto que eu acabei de falar, Apocalipse 1:15, diz que Jesus tem os seus pés de latão reluzente. O que isso significa? Talvez você não saiba, mas num passado bem distante, as pessoas não tinham espelho para se enxergarem, assim como hoje. Como que as pessoas se enxergavam? Existia um material que poucas pessoas tinham acesso, que é o latão.
um latão polido, ele servia como um espelho. Não tão bom quanto o espelho de hoje, mas era a forma que eles tinham para se enxergar e ver coisas que precisavam mudar. Melhorar o cabelo. Não tinha maquiagem naquela época, mas para ver, de repente, alguma coisa. Enfim, para se ver. E aqui eu falei que existe um mistério profundo sobre esse termo, os pés de Jesus. E existe mesmo, querido. Porque os pés de Jesus são como um latão reluzente. Que quando você se ajoelha aos pés de Jesus, você nega o seu orgulho, o seu ego, ele cai. E você olha para os pés de Jesus e você enxerga as suas imperfeições. Coisas que precisam ser mudadas. E essa direção vem do alto para você, porque você já caiu, você já se prostrou, você já colocou a sua insignificância aos pés dele. E quando você olha e você vê o quão falho você e eu somos, quando a gente se coloca aos pés de Jesus, a gente consegue enxergar coisas que nós precisamos mudar. E ali é revelada uma identidade de filho que o próprio Jesus fala. Por isso que esse é o melhor lugar para você estar. É ali que você vai ver as suas imperfeições. É aos pés de Jesus que você vai ter a sua mente transformada verdadeiramente. Eu queria orar com você nessa manhã. Coloque a mão na direção do seu coração. Pai, nós queremos estar aos seus pés, desfrutar da boa parte, desfrutar da tua presença e entender coisas que precisamos mudar, coisas que precisamos parar de fazer, que desagradam o Senhor, que nós não enxergamos porque nós não estamos aos seus pés. Mas nessa manhã tudo muda, porque nós entendemos que existe um mistério em se lançar aos seus pés. E nós queremos fazer esse movimento de nos lançarmos aos seus pés, de fazer menos para ti e fazer mais contigo. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Essa manhã que pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. E eu declaro aqui transformação de mente. Pessoas desfrutando da boa e melhor parte, do prato principal que está reservado para todos nós. Muito obrigado, Pai. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, porque só Tu és Deus. Querido, se você recebeu essa palavra, levante suas mãos, aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Vá em paz, excelente domingo.